Grandes fazendas chegam ao Nordeste. Estamos na Bahia, um dos estados mais ricos em cultura, em tradição e em história deste país. E aqui hoje e nos próximos programas, nós vamos conhecer os antigos engenhos de açúcar dessa região que foram tão importantes para a economia do estado e do país. No primeiro programa dessa nossa etapa aqui do Nordeste, a nossa visita é a este patrimônio aqui, ó. A Fazenda Engenho d'Água, fica pertinho de Salvador, aqui no Recôncavo Baiano, no município de São Francisco do Conde. Essa fazenda foi restaurada recentemente e se mantém hoje com uma produção bastante tradicional aqui do Nordeste, você vai ver. E também com o turismo. Bem, eu falei que essa é uma propriedade produtiva, inclusive com cacau. Nós estamos aqui na frente de 2 pés de cacau. Está comigo o Mário Ribeiro, é o proprietário desse patrimônio aqui muito bem conservado, né, Mário? E eu li anteriormente sobre os engenhos, as fazendas dessa região. Poucos, talvez nenhum, tenha esse capricho, eu diria, com essa preocupação com preservação. Me conta um pouco dessa sua história aqui, como é que foi isso, como é que você encontrou esse local? E que ideia foi sua de restaurar? Por que essa preocupação? Veja bem, todos os engenhos do Recôncavo Baiano, com a Segunda Guerra Mundial, eles entraram em decadência a partir de 1950. A monocultura da cana-de-açúcar levou a essa decadência porque as pessoas não tinham outra atividade econômica. O Engenho d'Água, em 1949, teve início os primeiros plantios de cacau. Foi feito inicialmente o plantio de 7.000 mudas, para se ver uma diversificação ou uma atividade que pudesse suceder a cana-de-açúcar, né? Eu, quando comprei a fazenda, foi em 2002. Ela vinha de uma segunda decadência em tema agrícola, que foi a crise da vassoura de bruxa. A crise da vassoura de bruxa devastou todas as fazendas de cacau. E o Engenho d'Água não ficou impune a esse problema, a esse trauma que foi na cacauicultura nacional, né? Então eu vim com a concepção, com o pensamento de não só produzir cacau, como também diversificar as atividades, buscando a autossustentabilidade do engenho. O turismo é uma dessas atividades? O turismo é uma dessas, né? Nós restauramos todo o seu patrimônio histórico, arquitetônico, para que ele possa atrair visitações, porque nós possamos vender a história do Brasil preservada, porque nós só encontramos ruínas aqui no Recôncavo. Engenho d'Água é a única fazenda do Recôncavo onde ela foi 100% recuperada. Essa arquitetura, ela é uma arquitetura portuguesa. Essa parte do casarão tem uma arquitetura neoclássica, né? Elas foram construídas em 2 períodos bastante distintos. A casa primeira, essa casa aqui do fundo, onde residiam os barões de São Francisco, né? Ela é uma construção mais simples, com menos luxo, porém de uma época bem mais antiga, fala-se em 1609, enquanto que a outra casa, ela é uma construção neoclássica, moderna, é uma construção que foi edificada para receber o rei da Bélgica em visita ao Brasil, né? O barão de São Francisco encomendou a um arquiteto francês um projeto para hospedar o rei. Então foi criado esse anexo, onde nós temos uma riqueza de luxo muito maior. Isso era século XVIII? Isso era final do século XVIII, né? Final do século XVIII. E aí você foi buscar essa história para restaurar. O que se mantém de originalidade nessa construção? Através do IPAC,
que é o Instituto de Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, nos deu muitos subsídios e fotos antigas também eu consegui para que eu pudesse reconstruir da forma mais original possível, sem agredir a história, sem agredir a arquitetura, buscando o máximo a originalidade. Quanto tempo levou essa obra, essa reforma? Essa obra de recuperação da casa tem 7 anos. Ela teve início no ano de 2002 e nós estamos chegando ao término da obra de recuperação da casa, faltando pequenos detalhes, e nós estamos na obra da igreja. O que é que compreende? Você falou a igreja não é aqui junto, né? O que é que compreende esse patrimônio todo, a estrutura toda? Veja bem, a igreja, ela fica no ponto mais alto dessa coluna, né? Ela é uma construção de 1729, é uma igreja octagonal, entendeu? Construído pelo barão, aonde os seus pais se encontram sepultados nessa igreja. É uma igreja classificada pelo IPAC como um dos monumentos mais importantes da história da Bahia. Eu acho que a história não só pode ser contada pelos dominadores, e sim pelos dominados também. Então, a população de dominados, que eram os negros escravos, era muito maior do que a de dominantes, que eram dos senhores dos barões. Então, eu acho que a gente também tem que focar esse povo, porque se não fosse essa mão de obra barata, nós não tínhamos esse esplendor da cana-de-açúcar e essas construções monumentais que nós temos. Então, eu achei por bem que eu teria que prestar uma homenagem ao negro, que foi ele que forneceu a sua vida, a sua força, para erguer todo esse patrimônio. Esse é o monumento, então, Mário, de homenagem aos escravos? Exatamente. Essa é uma praça que eu idealizei, foi uma ideia minha, né, em ser construída aqui em frente à senzala, que era o dormitório dos negros que serviam a casa do barão. Né? Os negros que trabalhavam na agricultura ou na indústria moravam em outra senzala. Agora, os negros que serviam a casa, as amas de cama, os negros da casa, dos serviços do lado doméstico, passaram a dormir aqui embaixo, que eu busquei, então, prestar essa homenagem à sua frente, porque acho que é uma homenagem justa a um povo que tanto sofreu para que esse patrimônio tão bonito estivesse aí erguido. Espetáculo. Esse é um texto seu? O texto que nós fizemos ali é um texto meu, né? Aonde eu coloquei que os irmãos que com o sacrifício da vida introduziram a agricultura do recôncavo e hoje, com seu consumo, mantém a pujança da economia. Eternos agradecimentos fazendo engenho d'água. Eu peguei o artista, dei a ele esse texto e disse: veja de que forma você vai colocar de que não vai interferir no resultado do seu trabalho. E eu acho que ele foi muito feliz nessa arrumação que ele fez, porque eu acho que ficou muito bonito. Você foi muito feliz na ideia também, que a gente pouco vê deste reconhecimento, dessa forma assim, tão expressiva, eu imagino, para o turista que vem aqui também. Nós presenciamos algumas visitas chorarem de emoção, né? Eu recebi aqui uns 60 dias atrás umas pessoas da Ilha da Madeira, né? Foram os professores universitários da Cor Negra, que quando chegaram aqui se emocionaram e choraram bastante. Essa parte de baixo era a senzala, né, onde os negros pernoitavam, e eu busquei dar uma autossustentabilidade a esse espaço. O que fazer, já que não posso mais botar as pessoas para dormir, eu tinha que dar um destino. Então, nós pensamos no salão de eventos, né? Então, isso aí funciona como salão de eventos para reuniões, para show, para batizados. Nós já fizemos reuniões tanto corporativas quanto sociais. Entrando aqui pela senzala, a gente chega no interior do casarão.
Nós vamos fazer um intervalinho agora, daqui a pouco então a gente vai conhecer a casa por dentro e vamos falar um pouco mais da história do cacau que voltou a ser produzido aqui nessa fazenda. Isso daqui a pouquinho então.